Pode ir, vai. Vai, peraí, deixa ele ir. Quando silenciar, a gente... Pode ir. Amém, amados? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade àquilo que víamos falando nos vídeos anteriores. E quando eu terminei o último vídeo, eu falei sobre a mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério e que todos queriam condená-lo. E só teve uma pessoa, só uma, chamada a graça, Jesus Cristo, que absolveu aquela mulher e que deixou aquela mulher de pé e que deu a orientação a ela. Depois de absolvê-la, vá em paz e não peques mais. Primeiro absolveu, primeiro tirou debaixo da condenação para dizer não peques mais. Porque se você der a ênfase, se você ordenar não peques mais e a pessoa estiver debaixo de condenação, ela não vai conseguir sair daquele problema que ela está enfrentando. Aquela mulher era adultério. Você, eu não sei. Eu tenho 21 anos que eu estou ministrando a palavra, desde o dia 28 de outubro de 91. E o que tem acontecido nesses 21 anos de ministério, se eu puder elencar cada um dos motivos das pessoas estarem em fracasso, não passa de 1% qualquer outra coisa, mas 99% se chama condenação. A sua pode ser não o adultério, não o roubo, não a prostituição, mas qualquer outra coisa. João disse, se você vir o seu irmão pecar pecado que não é para a morte, vá a ele. Irmão, e qual é o pecado que é para a morte? Só existe um, é renegar a obra vicária de Cristo. Fazendo assim, um exemplo, eu não aceito e não acredito na obra vicária, no sacrifício de Jesus. É aí que você está negando, é aí que você está simplesmente negando a obra vicária, é assim que você está aí fazendo aquilo que nós chamamos de pecado, que é para a morte, anulando a obra redentiva. Mas fora isso, todo e qualquer outro pecado existe perdão, porque o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer pecado que possa ser praticado no presente século. Então, querido, eu quero começar com um versículo. Eu quero citar em primeiro lugar um versículo na Bíblia que todos estão dizendo. Nós cantamos nas nossas músicas, nos nossos louvores, mas simplesmente nós não sabemos o que está sendo dito. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto, agora. Nem sabemos o que significa portanto, nem sabemos o que significa agora. Mas Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir de novo, 21 anos de ministério, 99% dos casos de depressão, de dor, de enfermidade, de doença e até morte, foi porque as pessoas estão debaixo de condenação. Julgo debaixo de condenação por alguma coisa que elas fizeram e simplesmente elas não conseguiram se livrar daquilo, aquilo perturbou a mente dela por tanto tempo e elas morreram, adoeceram e estão fracas, deprimidas, oprimidas, depressivas dentro de casa. E irmãos, eu quero dizer uma coisa a você, João diz também, se o teu coração te condena, ou seja, se tudo que passa pelo teu pensamento, se tuas entranhas está tudo arruinado, como se um gato estivesse arranhando por dentro, se o teu coração, se tuas entranhas te condenam, maior é Deus do que o teu coração. Então o nome desse Deus não é Deus de condenação, é Deus de absolvição. Na verdade, graça é a justiça de Deus revelada. E se a justiça de Deus está revelada, a palavra justiça quer dizer justificar, quer dizer absolver. E se Deus te absolve, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia! Se é Deus que o justifica. Então, eu preciso que essa manhã você entenda que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E em Cristo quer dizer graça, porque graça não é uma dispensação, graça não é uma doutrina, graça não é um conhecimento, graça é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Então, quando Paulo diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós podemos conceituar o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos assim: nenhuma condenação há para os que estão na graça, nenhuma condenação há para os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 16 diz: porque todos nós recebemos da sua
plenitude, graça sobre graça. E o entendimento que vem agora no meu espírito essa manhã, nós recebemos absolvição, sobre absolvição, sobre absolvição, sobre absolvição, e nenhuma condenação há mesmo para os que estão em Cristo Jesus. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, por qualquer que tenha sido o seu erro, que você esteja condenado essa manhã, eu, em nome de Jesus, pela palavra da verdade, pelo Espírito de sabedoria e revelação, pela inspiração divina, eu exorto a você que fique livre, saia debaixo de condenação, para que você possa viver o melhor de Deus, porque em condenação você não consegue nem ouvir a voz de Deus. E aí a primeira frase que vem: Deus não está falando mais comigo, Deus calou-se. Não, Deus nunca calou. A palavra dele é espírito e vida. Quando você a abre com a consciência de justo, com a consciência de absolvido, com a consciência de não condenação, você com certeza você vai ouvir a voz de Deus e você será livre. Eu quero citar para você Gálatas capítulo 5, versículo 1, que é muito glorioso esse versículo, e eu queria que você atentasse para ele. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não se coloque de novo debaixo do jugo da servidão. Então, independente da denominação, todas elas que te causam jugo, que coloca debaixo de jugo e que te oprime e te deixa em condenação, você não se meta, porque quem se coloca debaixo de condenação não é os anjos, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus, nem é a palavra, é você mesmo. Porque você já foi livre pela verdade, você já foi livre pela palavra. Condenação é a arma mais poderosa que o diabo tem, e ela começa aqui na sua mente. Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu deixei de fazer aquilo? Se eu tivesse feito aquilo, o meu filho não teria morrido. Se eu tivesse feito aquilo outro, meu marido não teria sido atropelado. Se eu tivesse feito aquilo, o meu cachorro não teria comido o veneno. Se eu tivesse feito aquilo outro, o meu vizinho não teria se suicidado. Irmãos, isso é condenação. A partir de hoje, esquece as coisas que para trás ficam e avança para as que estão diante de você, porque condenação é arma do diabo. O povo de Deus está sendo ensinado que condenação é para que você fique bem com Deus. Mas, irmãos, condenação é a arma mais poderosa do diabo e sempre atinge você na sua psique ou na sua mente. E quando a sua mente não está renovada pela palavra de Deus, ela absorve rápido condenação como uma esponja dentro da água, e você é envolvido por condenação, é mergulhado em condenação, e aí quem toma conta da sua vida é diabo, e ele vem para te condenar. Nem eu te condeno, nem eu te condeno, disse Jesus, como sendo ele o bom pastor, no capítulo 10 de João, e o versículo 10 eu quero abrir para você. Ele diz assim, capítulo 10, versículo 11 na verdade, capítulo 10 de João, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O versículo 8, ele vai citar alguma coisa que eu quero que você entenda com clareza. Desse mesmo capítulo, todos que vieram antes de mim, ele está falando todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Sabe quem são os ladrões e assaltantes? São aqueles que simplesmente pregaram algo que lhe condenou. São aqueles que colocaram você debaixo do jugo de condenação, lhe colocaram regras que nem eles mesmos podem praticar. O versículo 9 é o refrigério para mim e para você. Eu sou a porta, deste Jesus. Qualquer pessoa que entrar por mim terá três coisas: salvar-se-á, entrará e sairá, liberdade, e encontrará pastagem, alimento. Então, esta manhã, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você entenda que foi Jesus que disse, não é eu, que todos que vieram antes dele pregando qualquer outra coisa eram ladrão e salteadores. Capítulo 1 de Gálatas, para confirmar o que Jesus disse em João 10, 8, 9 e 10, diz assim, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Você foi chamado pela graça de Cristo.
não teve mérito em você, não é porque você era um bom pagador de contas, não era porque você pagava seus impostos em dias, você foi chamado por causa da graça de Cristo, não é porque você é um bom marido, um bom filho, foi por causa da graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, versículo 8, ainda que nós mesmo, ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Jesus disse, os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, assaltantes. E Paulo está dizendo, seja maldito. Sabe por quê? Porque o que liberta, o que te deixa de pé, o que te faz avançar como filho de Deus nessa terra e viver uma vida livre de opressão, de dor, de depressão, de tristeza, de doença, é a graça de Deus e o dom que é pela graça. Então não é nenhuma outra coisa. Homens e mulheres de Deus estão sendo subjugados, estão caindo, estão definhando. Sabe por quê? Porque eles mesmos plantaram a semente do evangelho ultrapassado, obsoleto, que caiu em desuso. Por quê, irmão? Porque a lei condena, a graça justifica. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 13, diz assim o texto, para terminarmos. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 13, diz o texto, o último versículo do capítulo 8 de Hebreus, diz assim o texto. Ao proclamar nova aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo de ser aniquilado. O evangelho segundo os homens, o evangelho segundo a lei, o evangelho segundo regras, o evangelho segundo os homens, ele tem alguns codinomes, ou ele tem alguns sobrenomes: assaltantes, ladrões, malditos, obsoleto, fora de uso. Sabe por quê? Porque isso condena. E essa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amados colegas ministros do evangelho, eu chamo a vossa atenção. Para, em nome de Jesus, de colocar as pessoas debaixo de jugo. Para de voltar para as regras do passado. Para de voltar às regras antigas. Vamos avançar para o que está diante de nós, para o evangelho da graça de Deus, para que possamos viver uma vida sobrenatural, vivendo o melhor de Deus nessa terra. Que Deus continue derramando sobre você uma bênção sem medida, que dela venha a maior abastança. Amém.